Pergunta de Fabiano Gomes para reforçar: o senhor é um ferrenho crítico do PT. Inclusive tem declarações fortíssimas contra o presidente Lula. O senhor disse no seu Twitter, nas redes sociais, que o Lula sabe de tudo que está acontecendo na corrupção desse país. O senhor teve com a presidente Dilma Rousseff. O que é que o senhor tratou com a presidente Dilma Rousseff? Deixa eu te falar para essa história do PT, só para vocês terem uma ideia. Em 2002, eu fui o evangélico que apareci no programa eleitoral do Lula apoiando o Lula. Fui eu, em 2002. Eu fui membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, o conselhão que o Lula formou, de 90 representantes da sociedade. Eu fui o representante evangélico. Quando eu fui chamado para participar de audiências públicas no Congresso Nacional, eu comecei a ver realmente o que o PT pensava sobre crenças e valores que eu tenho que eram diametralmente opostos. Eu comecei a ter embates nessas audiências. Aí eu me distanciei. Essa aqui. A questão de ir a qualquer autoridade, eu digo sempre o seguinte: eu sou um pastor, se eu for chamado por qualquer autoridade eu vou, e você pode ter certeza. No Rio de Janeiro teve um governador, crítico ferrenho dele, que era o Sérgio Cabral. E eu dizia na igreja: se o Sérgio Cabral chegar aqui, ele vai ser recebido com honra, porque eu aprendi protocolo. Eu aprendi o que é protocolo. Ele vai ser recebido e eu vou fazer uma coisa que faço com qualquer autoridade, que é obrigação minha. Eu vou orar. Então, a presidente, ao me convidar, ela queria falar sobre evangélicos, perguntar, porque sabe que eu sou um líder evangélico. Então, eu fui convidado, eu vou. Mesmo fazendo o que disse para ela, e disse para ela que fazia críticas monstruosas, pesadas, porque o PT não tem adversário, o PT tem inimigo. Não sou eu que disse isso, foi um político aí, não me lembro quem, que falou essa frase. Então, ela queria saber os evangélicos, o posicionamento, como é que é a igreja evangélica. Eu mostrei ela que ninguém é dono. Eu fui como pastor. Eu acho o seguinte: tudo que tiver como prova cabal, se for provado que está envolvido com prova, não tem conversa. A lei tem que valer para todo mundo, amigão. A lei tem que valer para o pobre da periferia e tem que valer para quem está no alto escalão. A quem muito é dado, muito é exigido. Então, seja Dilma, seja quem quer que seja. Se tiver devendo, tem que pagar. Então, essa é a minha posição. Se está devendo, tem que pagar, amigão. A questão de Lula que você falou aí é o seguinte: é inadmissível numa estrutura partidária como o PT, o Lula não saber de nada. Qual é a prova? Ele convocou agora os senadores, umas semanas atrás, do PT, todo mundo foi. Ele convocou deputado, todo mundo foi. Agora, essa semana, ele está conversando com a Dilma, está aí na imprensa, acerca do ministério. Como é que um cara desse não sabe de nada? Ninguém vai me dar atestado de idiota, certo? Dizer que ele não sabe de nada, aí é brincadeira. Claro que sempre soube de tudo, certo? Agora, existe uma coisa que até no jurídico, você nunca pode acusar alguém sem as provas cabais que a justiça pede como prova de algum envolvimento. Na sua opinião, a presidente tem culpa? Qual é o grau de culpa dela? Ela foi presidente, ela foi ministra da Casa Civil, foi presidente do Conselho da Petrobras e não tem culpa? Então, ela tem alguma culpa. Eu não vou dizer que a culpa é toda dela, eu não tenho que dizer para o senhor qual é a dimensão. Olha, eu acho que ela tem 20%, 30%, eu não sei essa dimensão. Dizer que é inocente não dá para dizer, ok? Agora, dizer que ela é culpada de tudo também eu não sou incoerente, porque ela é sucessora de um sistema que já veio implantado desde que o Lula tomou posse. Na sua opinião, qual seria hoje a saída para o Brasil? Vamos encontrar aqui uma solução. Qual seria? Porque criticar todo mundo critica. Agora, projeto para a solução do Brasil, a gente não tem muito. Eu acho o seguinte: uma coisa elementar e primária para qualquer um de nós. Se um camarada ganha R$1.000 por mês e gasta todo mês 1.200, o que vai acontecer com esse camarada? Bem, vai ficar devendo, vai perder o nome, vai ficar inadimplente. Então, acho que uma das coisas do Brasil, eu não sou nenhum especialista, eu estou falando como um cidadão. Acho que uma das coisas do Brasil é o seguinte: quanto é que esse governo arrecada? Ok? Então, ele não pode gastar um centavo a mais além do que arrecada. Eu acho isso uma afronta à nossa inteligência. Olha, estão prevendo que vai ter um déficit de 15, não, já fala em 30, não, é 36 bilhões. Que país é esse? Onde um orçamento que é feito é maior do que a sua arrecadação. Então, acho que um dos fatores nossos é fazer com que a nossa receita seja respeitada. Outra coisa, que país é esse que paga um juro desse e vai sobreviver
com uma dívida que nós temos de alguns trilhões e devendo, certo? Com uma taxa de juro de 10, de 11, sei lá quanto é que tá, não me lembro agora o número que ela tá. Como é que nós vamos sobreviver com uma brincadeira dessa? Então, eu que não sou nenhum especialista, verifico que nós precisamos, né, de austeridade. Por exemplo, o governo quer que, não, temos que colocar leis, temos que, queremos CPMF, não sei o quê. Tá, qual é o exemplo do governo em cortar despesas? Essa que é a questão. Qual é o exemplo que eles estão dando? Eu acho que passa por isso, entre outras tantas coisas.